Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a vitória do Palmeiras aí se classificando para as quartas de final do Mundial de Clubes da FIFA, vencendo o Botafogo, uma vitória que não acontecia desde 2023, quando aconteceu aquela virada épica, né? Ele levou o Palmeiras ao título do Campeonato Brasileiro lá em 2023 com 3 gols do Endrick, né? Uma virada realmente histórica num grande jogo, onde o Botafogo liderava o campeonato, né? Então isso criou até uma certa rivalidade, né? No próximo ano o Botafogo foi o campeão brasileiro, né? Palmeiras 23, Botafogo 24, e agora em 2025 os dois se encontraram ali lá nos Estados Unidos, nesse Mundial de Clubes aí, começando aí a fase de oitavas de final aí. Vamos conversar um pouquinho sobre esse jogo, mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, o jogo aconteceu lá na Filadélfia, no Lincoln Financial Field, né, no mesmo estádio que o Flamengo enfrentou o Chelsea também lá na primeira fase, conseguiu aquela vitória. E foi um jogo que não foi muito agradável de assistir, foi um jogo muito disputado, e eu até comento mais, vou além falando da perspectiva do jogo do Palmeiras, né? O Palmeiras até agora, você assistir nos jogos, ele nunca apresentou um futebol assim que você fala, pô, que jogo legal, que jogo bom de assistir. Sempre é aquele jogo muito truncado, aquele jogo com muita marcação, mas que no final das contas é efetivo, né? Isso é uma tônica do Abel Braga, né? Que é um cara que joga dessa maneira, né? E colocou lá dessa vez o Vitor Roque de centroavante, né? Às vezes ele estava revezando ali com o Flaco Lopes. Acho que depois desse jogo ficou meio que claro que naquele jogo contra o Inter Miami ele que já entrou meio que com o time reserva ali, né? Então o Vitor Roque entrou ali de titular, né? Como camisa 9 ali, isolado na frente. Não fez uma grande atuação, né? Até correu ali bastante, mas não criou muita coisa. Então foi um jogo bastante disputado. E também o que me chamou a atenção foi o seguinte, a postura lá do Botafogo, né? O Botafogo, desde aquela vitória contra o PSG, o Botafogo fez ali um esquema muito interessante se defendendo e jogou por uma bola, essa bola aconteceu e conseguiu ali a vitória sobre o PSG. Fez um jogo até interessante, propondo mais assim contra o Atlético de Madrid, não conseguiu a vitória. E nesse jogo me pareceu que jogou bem parecido com aquele jogo do PSG, parecia que o Botafogo estava jogando ali por uma bola, né? Estava se defendendo bem. Durante a partida inteira a gente viu o Palmeiras jogando melhor, acho que o Palmeiras jogou melhor que o Botafogo, mas de forma geral, como eu disse, não foi um jogo, foi um jogo disputado, né? Não foi um jogo legal de se assistir assim, dinâmico, assim, né? De você ter um ataque de um lado, de outro, não foi dessa maneira. Mas ali, de forma geral, a gente viu que o Palmeiras jogou melhor, bem melhor que o Botafogo, e o Botafogo parecia nessa postura, né? Ali de esperar uma bola só para decidir a partida, né? Daí no segundo tempo, né, teve as alterações ali, eu acho que a mesma que ele fez ali contra o Inter Miami, né, colocando o Paulinho, mas contra o Inter Miami ele colocou mais no finalzinho do jogo, né, e realmente ele mudou a história do jogo, né, o Paulinho fez um gol e correu com o Palmeiras ali, né, para em busca desse empate contra o Inter Miami. E nesse jogo, o Paulinho já entrou ali no 19 do segundo tempo ali, já mudou a dinâmica da partida. E o jogo foi decidido realmente lá na prorrogação, quando o Paulinho conseguiu fazer lá o seu gol, né? Um belíssimo gol, e ele também foi substituído ali, né? Depois ali. Então, é um cara diferenciado. Então, assim, você vê que no Palmeiras falta muito esse cara, né? Esse cara diferenciado, que o Vitor Roque não tem sido, porque o time tem um conjunto muito interessante, mas falta aquele cara que quebra linhas ali, que vai criar algo diferente. Porque a gente vê que o jogador lá que já foi vendido pro Chelsea, né, o Estevão, ele não
fez uma boa partida hoje, né? Ele não jogou bem e ele costuma ser esse cara, né? Principal ali, que as jogadas muitas vezes saíam dele. Então, nesse jogo de hoje, ele não ficou meio sumido ali no jogo, não criou tantas chances assim. E o Paulinho entrou muito bem. Joga muito bem o Paulinho, né? Já jogou pelo Atlético Mineiro, fez boas campanhas aí pelo Atlético Mineiro. Ele tem sofrido com uma lesão e aí ele só pode jogar 30 minutos, né? É o que o Abel Ferreira falou, né? Então ele foi substituído ali ainda antes de terminar o jogo, né? E aí quando o Botafogo levou esse gol, parece que o Botafogo mudou sua postura, né? Então a partir daí o Botafogo começou a ter uma postura mais de atacar o Palmeiras, de propor o jogo, então criou aquela pressão até o final do jogo, mas não foi suficiente ali, o Palmeiras saiu com a vitória. Então, de forma geral, foi um jogo muito disputado, não foi um jogo legal, acho que na prorrogação o jogo ficou legal, mas é o horário também do jogo, né? O jogo foi aqui no Brasil 13 horas daqui do Brasil, né? Então lá nos Estados Unidos, provavelmente lá na Filadélfia deve ser 1 hora, 2 menos que o Brasil, então deve ter sido lá 11 da manhã, no verão, assim, né? Então realmente a temperatura você via que estava muito elevado, né? Então, assim, isso atrapalha muito a dinâmica ali do jogo. Eu acho que a FIFA poderia colocar esse jogo um pouco mais tarde, né? Sei lá, colocar 16 horas, né? E o outro 19, enfim. Foi um horário que não foi legal, assim, esse jogo, né? Principalmente naquele calor escaldante. Aí o Palmeiras avança, né? Vai enfrentar ou o Chelsea ou o Benfica, né? Acho que vai ser um jogo disputado, tanto com o Chelsea quanto o Benfica. Vejo que o Palmeiras tem chance, apesar de não ter demonstrado ainda aquele grande futebol, aquele futebol vistoso, mas tem conseguido ali as vitórias e tem avançado. Então acho que vai fazer um bom jogo contra Chelsea ou contra Benfica. Aí na semifinal a coisa já fica mais complicada, porque aí vai enfrentar Fluminense ou Inter de Milão, vão disputar, provavelmente Inter de Milão, o Fluminense tem chance e tal, mas acho que pensando na lógica de futebol, vou colocar a Inter de Milão como favorito e o Manchester City. Então, desses 4 aí, né, o Manchester City vai jogar com o Al Hilal. Eu acho que o Manchester City vai passar. Então, na semifinal, tem grandes chances desse confronto aí, né, do adversário do Palmeiras ou de Chelsea e Benfica, enfrentar ali o Manchester City. Aí eu acho que já é muito difícil, né? O Manchester City realmente está um time muito acima dos outros, né? Então, acho que o Palmeiras ele avança, para mim, na minha opinião, no máximo na semifinal, que seria algo assim histórico, né? Porque ainda disputaria ali um terceiro lugar ali e questão de faturamento também seria muito interessante. Bom, essas foram as minhas impressões aí sobre esse jogo, Palmeiras e Botafogo. Eu fico por aqui, deixe aqui nos comentários a sua opinião e até a próxima.